Analisar a obra História da Sexualidade de Michel Foucault é mergulhar em um dos projetos intelectuais mais ambiciosos do século XX. O que Foucault nos propõe não é uma crônica de práticas sexuais através dos tempos, mas uma investigação sobre como o sexo foi constituído como um objeto de saber e um alvo de poder. Abaixo, apresenta uma análise aprofundada, focada principalmente no primeiro volume, A Vontade de Saber, que estabelece as bases teóricas de toda a série, o mito da hipótese repressiva. Foucault inicia sua jornada desafiando o que ele chama de hipótese repressiva, a crença comum dita que, desde o advento da burguesia no século XVII, vivemos em uma era de repressão sexual. O sexo teria sido confinado ao quarto do casal, silenciado e tabuizado. Segundo essa visão, a libertação sexual seria o ato político de falar abertamente sobre o que foi escondido. Foucault vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele argumenta que, longe de sermos silenciados, vivemos em uma verdadeira explosão discursiva sobre o sexo. Desde o Concílio de Trento, com a ênfase na confissão católica, até o surgimento da psiquiatria e da pedagogia moderna. A ordem não foi cálice, mas sim, diga tudo. O sexo tornou-se algo que deve ser analisado, classificado e administrado. 2. Poder. Não é apenas proibição para entender a sexualidade. Foucault redefine o conceito de poder. Ele rompe com a visão jurídica, o poder, como uma lei que diz não e propõe uma visão capilar e produtiva. Poder jurídico desquer-se o modelo antigo, focado na soberania e na punição. Poder disciplinar, o poder que molda corpos, treina comportamentos e busca a utilidade econômica, biopoder. A gestão da vida. O Estado passa a se preocupar com taxas de natalidade, saúde pública e longevidade da população. A sexualidade está no cruzamento entre a disciplina do corpo individual e a regulação da população. Ela é o dispositivo perfeito para o exercício do poder moderno, pois atua tanto na intimidade quanto na demografia. 3. Accenture Sexualis versus Ars Erotica. Foucault distingue duas grandes formas de produzir a verdade sobre o sexo. 1. Ars erotica, arte erótica, presente em sociedades como a China, o Japão e a Grécia Antiga. Aqui, a verdade vem do prazer em si, da experiência e da transmissão de mestre para discípulo. 2. Scientia Sexualis, ciência sexual. A marca do Ocidente. Nós buscamos a verdade do sexo não no prazer, mas no discurso científico. O prazer deve ser confessado para um médico, um padre ou um terapeuta, que então decifra o que aquele desejo revela sobre a essência do indivíduo. 4. Os 4 conjuntos estratégicos. Para demonstrar como a sexualidade foi construída, Foucault identifica 4 grandes linhas de força que surgiram no século XIX. Esterilização do corpo da mulher. O corpo feminino passou a ser visto como saturado de sexualidade e, consequentemente, patológico, a histeria. A mulher foi colocada no centro da família como responsável pela saúde da linhagem. Pedagogização do sexo da criança. A luta contra a masturbação infantil. O sexo das crianças tornou-se um perigo biológico e moral, que exigia vigilância constante de pais e médicos. Socialização das condutas procriadoras. O controle de natalidade e a medicalização da fertilidade para garantir a força da nação. Psiquiatrização do prazer perverso. A criação da figura do perverso. Antes, o sodomita era alguém que cometia um crime. Agora, o homossexual, o exibicionista ou o fetichista tornam-se espécies biológicas com uma identidade psicológica definida. 5. O biopoder e o direito de morte. Uma das conclusões mais impactantes de Foucault é a transição do poder soberano para o biopoder. Se antigamente o soberano tinha o direito de fazer morrer ou deixar viver, o poder moderno tem o direito de fazer viver ou deixar morrer. Isso explica, paradoxalmente, por que as guerras modernas são tão sangrentas. Não se mata mais em nome do rei,
mas em nome da sobrevivência da raça ou da limpeza da população. O sexo, sendo o motor da vida e da hereditariedade, torna-se o campo de batalha central dessa política biológica. 6. Os volumes posteriores. O cuidado de si. Embora o primeiro volume foque na modernidade, os volumes seguintes, o uso dos prazeres e o cuidado de si, retrocedem à antiguidade grega e romana. Foucault percebeu que para entender como nos tornamos sujeitos de desejo, ele precisava examinar como os antigos lidavam com a ética e os prazeres. Afrodisia. Na Grécia, a questão não era se um ato era pecado ou normal, mas sim se o indivíduo era capaz de exercer autodomínio. A ética sexual era uma estética da existência. Como viver uma vida bela e livre. Esse deslocamento mostra que a sexualidade não é uma constante biológica, mas uma construção histórica que muda radicalmente conforme as técnicas de subjetivação. Conclusão. Por que ler Foucault hoje? A história da sexualidade não nos dá a resposta sobre o que é o sexo verdadeiro. Pelo contrário, ela nos liberta da obrigação de encontrar uma verdade oculta em nossos instintos. Foucault nos ensina que 1. A liberdade não é apenas falar sobre sexo, pois o sistema quer que falemos. 2. A resistência ao poder não ocorre fora dele, mas em seus pontos de tensão. 3. Somos seres históricos, e as categorias que usamos para nos definir hetero, homo, cis, trans, são produtos de discursos científicos e de poder de épocas específicas. Final. Foucault sugere que o verdadeiro contra-ataque ao dispositivo de sexualidade não é o sexo-desejo interpretado pelos médicos, mas os corpos e prazeres, a exploração de novas formas de prazer que não se deixam rotular ou administrar.